Fala galera, começando mais um Rolando a História e estamos na semana de Libertadores da América e nessas oitavas teremos um confronto brasileiro. Cruzeiro e Flamengo vão se enfrentar e fizemos um levantamento vendo que confrontos brasileiros em mata-mata de Libertadores é uma coisa muito mais comum do que alguns podem pensar. Então, segue a vinheta. Fizemos um levantamento de 2005 para cá e mostramos que confrontos brasileiros aconteceram em quase todas as edições de Libertadores, salvo algumas exceções, de 2005 para cá. E, inclusive, boa parte delas, mais de um confronto de brasileiros por edição. Então vamos começar lá em 2005, nas oitavas de final, tivemos um nada mais nada menos que um São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras nas oitavas de 2005, o São Paulo venceu no antigo Palestra Itália por 1-0 e depois venceu de novo no Morumbi por 2-0 e avançou naquele ano para as quartas de final. São Paulo que viria a ser o grande campeão em 2005. Nas quartas de final foi a vez do vice-campeão daquele ano fazer um jogo brasileiro, né? O Atlético Paranaense enfrentou o Santos. O Furacão venceu por 3-2 na Arena da Baixada e depois foi jogar na Vila Belmiro e amassou o Santos na Vila, 2-0. E nessa edição de 2005, a grande final foi BR. Quem não lembra daquele São Paulo e Atlético Paranaense na final de 2005? A Arena da Baixada ainda não era um grande estádio, ainda não tinha a capacidade toda que tem hoje, então o Atlético foi obrigado a mandar o seu jogo em outro estádio e foi no Beira-Rio. O jogo acabou sendo 1-1 no Beira-Rio. E aí, o jogo da volta no Morumbi, o São Paulo amassou o Atlético, foi tricampeão da América, goleou o Furacão 4-0, tricampeão São Paulo, parabéns. Em 2006, mais uma vez nas oitavas, mais uma vez o São Paulo e mais uma vez contra o Palmeiras. São Paulo e Palmeiras se enfrentaram de novo nas oitavas de final dessa Libertadores e de novo do Tricolor. Foi 1-1 a ida no Palestra Itália e 2-1 o jogo de volta no Morumbi. E o outro confronto brasileiro dessa edição acabou acontecendo outra vez na grande decisão. Outra vez o São Paulo contra o Internacional. São Paulo buscando o Tetra da América, o bi consecutivo. Mais uma vez já tinha sido bi 92-93. Buscava mais uma vez 2 títulos seguidos para buscar o Tetra, mas foi parado por aquele excelente time do Internacional de 2006. O Internacional venceu a ida no Morumbi por 2-1 e o São Paulo foi ao Beira-Rio e lutou bravamente, mas acabou ficando 2-2 o jogo. E o Inter foi campeão da América em 2006, pela primeira vez em sua história, e viria no final do ano a conquistar o Mundial Interclubes contra o Barcelona no Ronaldinho Gaúcho. Em 2007, mais uma vez confronto brasileiro das oitavas, mais uma vez o Tricolor do Morumbi, dessa vez contra o Tricolor Gaúcho. E dessa vez deu ruim pro São Paulo. Venceu a ida no Morumbi por 1-0, mas perdeu a volta no antigo Estádio Olímpico por 2-0 pro Imortal. E o Grêmio avançou na Libertadores naquele ano em que chegaria a decisão e perderia pro Boca. E o Grêmio protagonizou o segundo jogo de brasileiros nessa edição de Libertadores, e foi a semifinal contra o time da Vila Belmiro, o Santos. Curiosidade que esse jogo não era para ser na decisão, mas após 2 finais consecutivas entre brasileiros, a Conmebol colocou a regra de que se 2 times do mesmo país chegassem às semifinais em chaves opostas, mudava o chaveamento para eles se enfrentarem para evitar uma final do mesmo país. Regulamento esse que durou até 2016. Aí ano passado, com mudança de regulamento, com a Libertadores anual, a regra saiu, então podemos novamente voltar a ter finais no mesmo país, mas esse ainda não podia. E aconteceu, se eu não me engano, foi só nessa vez que aconteceu isso. Santos e Grêmio vieram em chaves opostas, aí na semifinal acabaram se encontrando. E dessa vez, igual nas oitavas, o Tricolor Gaúcho levou a melhor contra o Paulista. A ida no antigo Estádio Olímpico foi 2-0 para o Grêmio, e a volta na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3-1, mas no critério do gol fora, o Imortal foi para a decisão, mas acabaria sendo atropelado pelo poderosíssimo Boca Juniors, que viria a conquistar o seu 6º título nessa edição de Libertadores. Em 2008, o confronto brasileiro aconteceu apenas uma vez e não foi nas oitavas, foi nas quartas. São Paulo e Fluminense se enfrentaram e o Tricolor do Rio de Janeiro foi quem levou a melhor. O São Paulo venceu no Morumbi por 1-0, mas a volta no Maracanã, o Fluminense fez 3-1, o Fluminense que avançou na Libertadores, chegaria à decisão, mas perderia para LDU de Quito nos pênaltis no Maracanã. Em 2009 também houveram 3 vezes confrontos brasileiros na edição de Libertadores. O primeiro deles foi nas oitavas de final entre Palmeiras e Sport. O Palmeiras venceu a ida no antigo Parque Antártica por 1-0, o Sport venceu a volta nele do Retiro também por 1-0 e o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis
deu Verdão 3-1 e o Palmeiras seguiria para as quartas de final daquela edição de Copa Libertadores. Nas quartas de final também teve confronto brasileiro, São Paulo e Cruzeiro se enfrentaram. A Raposa venceu os dois jogos, 2-1 no Mineirão, 2-0 no Morumbi, e o Cruzeiro passaria pelo tricolor do Morumbi. E pela terceira vez seguida, um time brasileiro elimina o São Paulo, chega na final e perde porque o Cruzeiro foi vice-campeão para o time do Estudiantes de La Plata. Mas antes de chegar no Estudiantes, o Cruzeiro passou na semifinal por outro tricolor, o tricolor gaúcho, e também levou a melhor. O Cruzeiro fez 3-1 no estádio do Mineirão e no antigo estádio Olímpico o jogo acabou empatado por 2-2 e o Cruzeiro foi a decisão, como eu já disse, perdeu para o Estudiantes de La Plata, o Estudiantes que conquistou naquele ano o seu tetracampeonato. 2010 também choveu o confronto brasileiro. Nas oitavas de final, nada mais nada menos que um Corinthians e Flamengo. O Flamengo venceu a ida no Maracanã por 1-0 e o Corinthians venceu a volta no Pacaembu por 2-1, mas pelo critério do gol qualificado fora de casa, o rubro-negro da Gávea avançou às quartas. Nas quartas, outra vez um Cruzeiro e São Paulo, só que dessa vez o tricolor do Morumbi conseguiu a redenção, vencendo por 2-0 no Mineirão, vencendo por 2-0 no Morumbi e avançando aí para as semifinais. Só que entre as quartas e as semifinais houve a parada para a Copa. E pós-Copa, o São Paulo de novo num confronto brasileiro contra o Internacional. Mais um algoz, mas dessa vez não foi vingado. E o São Paulo acabou levando a pior contra os Colorados, mais uma vez em Libertadores. Perdendo as duas partidas no Beira-Rio por 1-0. Perdendo a partida no Beira-Rio por 1-0 e vencendo o jogo no Morumbi por 2-1. Mas pela regra do gol fora, o Inter acabou indo à grande decisão. E dessa vez seria campeão novamente contra o Chivas Guadalajara do México, conquistando aí a sua segunda Libertadores, o Sport Clube Internacional de Porto Alegre. 2011 não houve confronto entre brasileiros no mata-mata de Libertadores porque aconteceu uma coisa inacreditável. Em 2011 foram 6 brasileiros a entrar na Libertadores. O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima. E aí 5 brasileiros jogaram a fase de grupos e os 5 conseguiram a sua classificação e nas oitavas os 5 entraram em confrontos diferentes. E aí passando mais de um deles, inevitavelmente acabaria tendo confronto nas quartas. Mas aconteceu uma coisa bizarra, que dos 5 brasileiros das oitavas, só o Santos passou. O Santos era o único brasileiro nas quartas daquela Libertadores, mas acabou chegando até a decisão e conquistando um título, o tri da Libertadores com aquele time com Neymar e Ganso, contra a equipe do Peñarol. E o Santos foi campeão daquela Libertadores, mas passaria o vexame ali do 4-0 para o Barcelona no Mundial de Clubes. E posteriormente aí o Neymar teria sido transferido para o Barcelona 2 anos depois. Em 2012, vários confrontos também entre brasileiros. O primeiro foi nas oitavas entre Fluminense e Internacional de Porto Alegre. O jogo no Beira-Rio foi 0-0 e no Maracanã o Fluminense venceu por 2-1 e o tricolor das Laranjeiras avançando aí para as quartas de final. Nas quartas de final, Corinthians e Vasco protagonizaram o confronto brasileiro. O jogo no Maracanã, o jogo no São Januário foi 0-0 e a volta no Pacaembu, Corinthians venceu por 1-0. Destaque para aquele gol que o Diego Souza errou por muito pouco, que teria eliminado o Corinthians daquela Libertadores, que o Corinthians chegou à decisão e vinha ser campeão. Mas antes de chegar à decisão, o Corinthians enfrentou o atual campeão Santos, ainda com Neymar e Ganso jogando muito. E o time do Parque São Jorge levou a melhor e foi a decisão contra o gigantesco Boca Juniors. O Corinthians venceu o Santos na Vila por 1-0 e empatou no Pacaembu por 1-1. Em 2013, nas oitavas, São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentaram e o Galo amassou o tricolor nas duas partidas. Venceu por 2-1 no Morumbi e fez 4-1 no Independência. E o Galo avançou naquela Libertadores que o Galo viria a ser campeão pela primeira vez com aquele time com o Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. Aquela Libertadores horrorosa de 2014 e a pior Libertadores da história, como eu já falei no outro vídeo. Não houve confronto entre brasileiros porque só 3 chegaram às oitavas. Só o Cruzeiro chegou até as quartas e nenhum brasileiro chegou sequer à semifinal da Libertadores 2014, Libertadores mais fraca, mais horrorosa da história. Provavelmente nunca vai haver outra tão ruim quanto essa de 2014. Em 2015, 2 confrontos entre brasileiros e os 2 nas oitavas de final. Internacional e Atlético Mineiro, o jogo no Mineirão foi 2-2, o Inter venceu o segundo jogo no Beira-Rio por 3-1 e avançou às quartas. O outro confronto foi São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo ganhou por 1-0 no Morumbi, o Cruzeiro venceu por 1-0 no Mineirão. Penalidades máximas e nas penalidades o Cruzeiro conseguiu se classificar, vencendo o tricolor do Morumbi por 4-3. Em 2016, o confronto brasileiro ficou por conta de São Paulo e Atlético Mineiro. O jogo foi pelas quartas de final, o jogo de ida no Morumbi foi 1-0 para o São Paulo, a volta no Independência 2-1 para o Galo, e no gol fora o São Paulo se classificou, mas perderia a semifinal para o Atlético Nacional da Colômbia, que seria aí naquele ano campeão da Libertadores, a última Libertadores acabando no meio do ano. 2017, a primeira Libertadores durando o ano inteiro, e o confronto brasileiro aconteceu primeiro nas oitavas de final entre Furacão, Atlético Paranaense e o Santos. O jogo de ida na Arena da Baixada, o Santos venceu por 3-2 e o jogo da volta na Vila 1-0
para o Santos, e o Santos avançaria às quartas, mas seria eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. E nas quartas de final, Botafogo e Grêmio se enfrentaram, o jogo de ida no Newton Santos foi 0-0, e o Imortal venceu na Arena do Grêmio por 1-0, e viria o Grêmio a ser tricampeão da América em 2017. Bom, esses foram os confrontos brasileiros, né, do mata-mata de Libertadores de 2005 para cá. Comente aí o que você acha que pode acontecer nessa Libertadores. Podemos ter aí um Palmeiras e Corinthians nas quartas de final, um Palmeiras ou Corinthians contra Flamengo ou Cruzeiro nas semifinais, também pode ter Santos e Grêmio nas semifinais, uma final entre Santos ou Grêmio contra um dos outros 4. Pode acontecer muitos confrontos aí brasileiros, podemos ter aí confrontos brasileiros em todas as fases da Libertadores pela primeira vez na história, por que não? Torcemos para que tenha, quanto mais brasileiros, melhor. Não deixe de conferir os outros vídeos que vão aparecer aí sobre o tema Libertadores da América. Deem sugestões de próximos temas, toda quinta-feira eu vou estar trazendo aí um vídeo histórico, então eu quero que vocês sugiram temas históricos interessantes aí nos comentários para eu fazer, para sempre estar trazendo um vídeo aí legal para vocês. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho, não deixe de clicar, siga o meu Instagram pessoal, o Instagram do canal que estão na descrição também. Aquele abraço e até mais.